boa noite, minha João Pessoa, minha Paraíba querida. Vem pra cá porque tá começando, né? Sextou. Mais uma edição do nosso Tá Na Hora Paraíba. Ó, sextou, papai, sexta-feira. E nós estamos aqui levando muita informação pra você com aquela responsabilidade de sempre, né? Com a calma e a tranquilidade para deixar sempre você bem informado, tá? Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Finalizando a semana da melhor forma, né? Aqui conosco no Tá Na Hora Paraíba. Tá batendo aí na sua porta, patrãozinho, abrindo a porta e levando muita informação para você. Um beijo no seu coração e vamos direto para a informação, porque tá acontecendo moído. Tem moído acontecendo nesse momento. Nós recebemos a informação que um homem, ele estava ameaçando companheira, filha e neta com um facão. Olha a imagem aí, ó. Essa imagem que você está vendo é ele chegando no trauma porque ele teve que ser contido. Ele estava violento. Eu vou chamar a Abner Caetano agora ao vivo para interagir comigo, porque o cara precisou receber aí um tiro de contenção porque ele estava meio violento. Não é isso, Abner? Boa noite. Tá na hora Paraíba. Boa noite, Michel. Boa noite você que está acompanhando o Tá Na Hora Paraíba. A gente vai trazer que foi uma ação em conjunto da Polícia Militar com o Corpo de Bombeiros da Paraíba, que durou um pouco mais de uma hora. Se não fosse a ação da Polícia Militar junto com o Corpo de Bombeiros, poderíamos estar contando uma história diferente. E esta história que culminou exatamente numa ação que precisou de uma negociação, onde um homem de 53 anos de idade acabou tentando contra a vida da família e também a própria vida dele. Isso na região sul da capital. Para trazer mais detalhes acerca desta ação importante que evitou que uma tragédia acontecesse, eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Neves. Tenente, muito obrigado pela participação. E uma ação importante, poderíamos estar contando uma tragédia, mas a ação da Polícia Militar com o Corpo de Bombeiros foram ações efetivas e demorou em torno de pouco mais de uma hora essa negociação. Como é que se deu isso de ele tentar a própria vida, contra a própria vida e a vida dos familiares? Boa noite. Boa noite. No dia de hoje, final da tarde, uma das vítimas fez uma ligação para o 190, dando conta de que o acusado, né, que é pai da mesma, estava bastante transtornado, tinha feito uso de bebida alcoólica e estava ameaçando, né, os familiares, inclusive, né, com agressões. Então as guarnições chegaram até o local, né, e nesse momento, quando da chegada, o acusado ele se isolou em um determinado ambiente da residência. Era um imóvel com 2 andares e na parte superior tem uma laje semelhante a uma área de lazer. Então, naquele ambiente, ele, de posse de uma faca, né, o tempo todo verbalizava para as equipes policiais, dizendo que se adentrassem aquele ambiente, ele iria tentar contra a própria vida, mas também é importante frisar que ele, o tempo todo, verbalizava com a sua esposa, afirmando que tudo aquilo que estava acontecendo era por culpa dela. Então, uma situação bastante complexa. Iniciamos a negociação, onde foi utilizado todo o protocolo. Na sequência, o Corpo de Bombeiros também chegou para auxiliar e foi instalado um dispositivo, né, para que pudéssemos ter acesso àquele ambiente, já que ele tinha utilizado uma barricada em uma das portas para acesso, um dispositivo com escada. No momento em que ele visualizou a escada, ele partiu para aquele local e tentou retirar a escada, né, do local. Agora, ele estava com o que nas mãos para tentar contra a vida das famílias e qual o grau familiar dessas pessoas que estavam envolvidas nessa situação? Bom, o tempo todo ele estava de posse de uma faca, né, uma faca peixeira, e as pessoas que estavam na residência são pessoas do núcleo familiar do acusado, a esposa, a filha e algumas netas menores. Então, quando desse momento em que ele se dirigiu, se afastou da porta, os policiais militares fizeram a entrada no ambiente, liberaram a barricada e fizeram a entrada, e foi utilizado
um dispositivo, uma arma incapacitante neuromuscular, popularmente conhecida como arma de choque. Porém, dada a compleição física do acusado, a arma ela não foi suficiente para repelir ou para fazer com que ele cessasse a agressão. E aí, a partir desse momento, ele, de posse da faca, passou a investir contra a vida dos policiais militares, onde foi necessária a utilização de arma de fogo, sendo realizados disparos na região da perna para conter a injusta agressão. Deu para apurar relatos em relação se ele já tem antecedentes, se foi algo corriqueiro ou foi a primeira vez que aconteceu isso? Bom, em relação aos antecedentes, né, pelo que foi levantado, não há, até o presente momento, nenhuma anotação criminal em desfavor do mesmo. Contudo, em conversas com as vítimas, elas relatam que essas agressões e essas violências já vinham acontecendo há alguns dias. E no dia de hoje, culminou com essa situação que teve esse desfecho. Sabemos que o caso vai ser repassado para a delegada, né? Não sei se vai ser a doutora Marcela Torres, ou a Eduarda Torres, perdão. O que é que ele pode ser, os procedimentos, quais crimes poderão ser enquadrados contra esse rapaz? Bom, essa questão do enquadramento ou a tipificação aí é a cargo da delegada, né? Mas a Polícia Militar, ela se fez presente no local, tomou todas as medidas necessárias e trouxe as vítimas aqui para a delegacia especializada, realizou o socorro do acusado de imediato para o hospital de traumas e agora ele vai ficar à disposição da justiça para responder pela conduta que praticou. Os tiros atingiram que região do corpo dele? Foi na parte da perna? Quantos disparos? Isso, foram 2 disparos na região das pernas, então ele saiu de lá consciente e orientado e foi socorrido. Nesse momento se encontra no hospital de traumas. Depois de ter acontecido isso, ele chegou a falar alguma coisa, que estava arrependido em relação a isso? Não, até porque ele estava apresentando ideias desconexas e meio que fora de si após a situação. Então tá aí. Michel, parabenizar o Tenente Coronel Neves pela disponibilidade, toda a guarnição do 5º Batalhão, Corpo de Bombeiros, nesta ação importante, porque, como eu bem falei no início, poderíamos estar contando aqui uma outra história, uma história diferente, ou seja, famílias, infelizmente, mortas. Mas, graças a Deus e graças aos policiais, o Corpo de Bombeiros conseguiram efetuar que tivesse uma ação tranquila em relação a este caso. Obrigado, viu, Abner? Agradeço aí sempre ao Tenente Coronel Neves pela disponibilidade, né? O Neves sempre à disposição aí, ajudando, né, a imprensa. Muito obrigado pela participação. Tá aí, né, gente? Graças a Deus, o perigo foi sanado, né? A polícia tentou aí com um taser, que é a arma de choque, neutralizar ele de uma forma sem deveras agressões, sem machucá-lo, mas infelizmente ele partiu para cima, mesmo levando o choque com a faca para cima dos policiais, que tiveram aí, claro, com sua técnica, né, seu preparo, treinamento, efetuar disparos na perna, né? Foram 2 disparos na perna para que ele se rendesse, né? E aí, sendo assim, levado para o hospital. Tá aí, ó, né? Levou os disparos na perna, foi socorrido. A gente não sabe o que levou a ele a ter essa atitude. A filha fala que ele tomou um negócio, após tomar um negócio ele ficou meio perturbado e tentou aí contra a vida dos parentes, né? Tá aí a situação, foi levado para o hospital de trauma.